Tropa Treinamento, tudo bem? Bom, bem-vindo aos estudos do meu canal Tem Física aí e também no nosso Tropa Treinamento para você que está começando a física, está acompanhando um ritmo de estudo e você quando tem dúvida aí nós vamos analisar passo a passo, dar aquela tranquilidade para que você possa mostrar que a física, eu mostro para você a física um pouco mais suave, né? Suave, mas bem direta. Então nós estamos aí no Tropa Treinamento, semana 1 de várias semanas que nós temos aí em frente, tá ok? Vamos então ao exercício 1. O estado do Amazonas possui uma área territorial de cerca de 1.600.000 km². A notação científica correta desse número em metro quadrado é: o início da física nós estudamos grandezas físicas, que são coisas que podem ser medidas. E essas grandezas físicas são expressas em notação científica, em ordem de grandeza, né? Tá? Nesse caso ele quer a notação científica em metro quadrado, tá? Então vamos lá. Lembrando da nossa aula, né, quando você tem aí notação científica, né, você tem um número que pode ser expresso por A vezes 10 elevado a B, né? Esse 10 elevado a B, nesse caso, é quando você tem esse B, é um número, né, que depois vai definir a ordem de grandeza, mas o A tem que ser um número o quê? Tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Ele quer em metro quadrado, ok? Tudo bem? Então, N é A vezes 10 elevado a B, e esse A tem que ser entre 1 e 10, tá? No máximo, né? Entre 1 no máximo até 10, mas menos que 10, tá? 9, alguma coisinha, tá bom? Senão vai mudar o expoente B aqui, tá? Então, entre 1 e 10. Ok, galera? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos nessa, então. Vamos fazer o exercício. Bom, primeiro você pega o número que foi dado, né? Então, o número que foi dado aí, nós vamos, né, analisar com você, que é 1.600.000 km², tá? Então, vamos nessa. Vamos colocar aqui 1.600.000, né? O que? Quilômetros². Professor, mas no caso ele quer em metro quadrado. Então a primeira coisa que você tem que entender é a mudança nossa, né? Você tem quilômetro para passar para metros, né? E você lembra a regrinha de quilômetro para passar para metros? Ah, professor, quilômetros para metros, né? Eu devo multiplicar, isso, multiplicar por 10 elevado à terceira, né? Que você tem aí quilômetros para metros. No caso, nós temos quilômetro quadrado para metro quadrado, então aqui é o 2, né? Então você tem aí, multiplicando por 10, 3 vezes 2, 6, 10 a sexta, tá? Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos que jogar, então, aquele quilômetro quadrado para metro quadrado, multiplicar tudo aquilo ali por 10 a sexta. Mas vamos fazer o seguinte, vamos analisar assim, olha, como você viu que a notação científica tem que ser um número entre 1 e 10, vamos aqui, quando você tem nada aqui, você tem a vírgula aqui, né? Certo? Vamos voltar aqui para ficar 1,6, tá bom? Então, quantas casas você vai voltar? É só contar, né? Vamos contar comigo? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, você tem aí 1,6. Então, fica 1,6 vezes 10, o quê? A sexta, porém, está ainda em quê? Em quilômetro quadrado. Professor, o que você fez? Eu apenas coloquei 1.600.000 em notação científica com quilômetro quadrado, que dá 1,6, tá? Só que fica 10 a sexta, tudo bem? Só que você viu que quilômetro quadrado para metro quadrado você tem que multiplicar por 10 a sexta também. Professor, então o que eu tenho que fazer? Você tem que colocar aqui vezes 10 a sexta. Só que com isso, você vai usar já então já o metro quadrado, tá bom? Então como é que fica? Fica 1,6 vezes 10. Quando você tem potência de base 10, né? E na multiplicação, você conserva a base 10 e soma os expoentes. 6 mais 6, né? 12. Isso, professor. Então ficou o que aqui? Metro quadrado. Então você tem aí a resposta, né? 1,6 vezes 10 elevado a 12 metros quadrados, tudo bem? Uma questão aí
onde você analisa a notação científica, que nós vamos usar bastante, isso vai ser bem legal estudando dilatação, tá? Então, alternativa certa, 1,6 vezes 10 elevado a 12. Alternativa certa, vamos lá comigo. Alternativa certa, alternativa B. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a primeira questão. Vamos para a segunda. Na segunda questão fala o seguinte: a luz proveniente do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra. A ordem de grandeza da distância entre esses dois astros celestes em quilômetros é? Ele quer a ordem de grandeza. Primeiro vamos fazer como eu fiz ali no caso, aquela hora em relação à notação científica, depois a gente fala um pouquinho para você sobre a ordem de grandeza, tá bom? Então, vamos lá. Você tem aqui o Sol, né? Ei, professor, você vai desenhar o Sol, professor? Claro. Nós temos o Sol aqui, né? Esse Sol vai irradiar, né? Radiação. E aqui nós temos o nosso planeta, a Terrinha aqui, ó, tá aqui a Terra. Certo, professor, a Terra aqui, os continentes, bababá, né? Então, primeiro ele falou que a luz viaja, né? Desse Sol até a Terra. Né? E nessa viagem, você tem um tempo que a luz demora para chegar até lá, né? Foi dado então para você o que no exercício, né? Você tem a velocidade, que foi dada quanto? 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e aí no caso ele fala também o tempo que gastou a luz para ir do Sol até a Terra, que é quanto? 8 minutos. Então a primeira coisinha que eu já vou mostrar para você é alguma inconsistência na unidade. Ó, você tem 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo e tem 8 minutos. Então você não pode fazer uma continha minuto com segundos, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar minuto para segundos. E o minuto tem 60 segundos, não tem? Então você vai multiplicar aqui por 60. Tudo bem? Tranquilo? Então você vai achar a seguinte resposta: 480 segundos. Tá? Esse, no caso, é o tempo aí que a luz do Sol demora para chegar até a Terra, tá? Ele quer saber o quê? A ordem de grandeza da distância. Então ele quer saber o ΔS, galera. Ele quer o ΔS, que é a distância entre o Sol e a Terra. É isso que ele está pedindo, tudo bem? Então vamos lá, vamos jogar na fórmula da velocidade, né? Velocidade é igual, né? Você vê bastante no início da cinemática, né? ΔS dividido por ΔT. Tá bom? Você vai jogar, já tá as unidades, né? Então você vai colocar 3 vezes 10 elevado à quinta é igual, né? ΔS nós vamos achar, né, que é a distância, né? E o tempo, que é de quanto? 480. Tudo bem? Então, aquela continha bem facinho, né? Na matemática, você coloca aqui o número 1 e você multiplica em x. Tudo bem? Tranquilo? Como é que tá? Tá acompanhando? Né? Então, você vai ter um ΔS aqui. ΔS é igual. Né? Bom, 480 vezes 3, você vai achar aí 1440. 1440 vezes 10 elevado à quinta. Professor, qual unidade? Como nós usamos quilômetro por segundo, né? Então você achou a distância, você achou em quilômetro. Professor, e agora? Ele quer saber a ordem de grandeza, né, em quilômetros, que está ali, né? Então, primeira coisa, é como nós fizemos no primeiro exercício, vamos fazer em notação científica, né? Notação científica, você tem que transformar esse 1440 aqui, ó, né, em 1,4, que é o número entre 1 e 10, não é mesmo? Então, como é que você vai contar as casinhas, né? Então, a casinha, a vírgula está aqui, ó, tá inteiro, né? Você tem que andar 1, 2, 3, né? 3 casas à esquerda. Então, fica quanto? Fica um ΔS igual. Como você anda à esquerda, né? Você vai ter que acrescentar 3 zeros, tá bom? Então, fica 1,44 vezes 10 à terceira. Só que já tinha o 10 à quinta, não tinha?
Tinha, professor. Então, quanto que vai dar esse ΔS? Bom, o ΔS vai ficar igual a quanto? Né? 1,44 vezes 10 à oitava. Né? Tudo bem? O que? Em quilômetros. Né? Tá certo, professor. Quilômetros. Tranquilo? Sossegado? Bom, como ele quer saber a ordem de grandeza, você já achou ali, né? 10 à oitava. Então você está em dúvida agora, 10 à terceira, 10 à sexta, 10 à oitava ou 10 elevado à décima, né? Bom, primeira coisa que você tem que fazer agora é o seguinte, né? Analisar esse número que ficou, 1,44. E analisar, ele é maior ou menor que 3,2? Por quê? Na aulinha, quando você acompanha isso aí, lá no PowerPoint, vamos mostrar para vocês, quando você tem ordem de grandeza, você vai analisar o valor do Azinho, né, que é de cima ali, ó, A 10 elevado a B. Então, esse A, se for menor que 3,16, melhor dizendo, fica 10 elevado a B. Se ele for maior ou igual a 3, vamos colocar sempre 3,16 para cima, né? Não vai cair 3,16 para você na prova, mas se ele for maior que 3,16, você acrescenta B mais 1, ou seja, você soma 1, tá? Repare que o nosso número foi 1,44. Então, ele é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a B. É só você seguir aqui e você vai ter a ordem de grandeza, tá? Por exemplo, olha só aqui para você. Como você tem aqui, aqui. Essa vai ser a ordem de grandeza. Por quê? Porque o número 1,44 é menor que 3,16, né? Então, a resposta do exercício fica assim, ordem de grandeza. Ordem de grandeza sempre é da base 10, né? Então fica 10 elevado à oitava. Tudo bem? Tranquilo? Se aquele número ali fosse maior que 3,16, né? 4,5, aí você acrescentaria mais um zero ali, mais um número 1, no número 8 fica 8 mais 1, 9. Tá ok? Tudo bem? Tranquilo? Certo, então vamos para a alternativa 1. Vamos lá, combatentes. Alternativa 10 elevado à oitava, alternativa C. Tudo bem? Vamos para o próximo. Bom, uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 12 quilômetros em 1 litro. Poxa, tá legal essa autonomia do carro aí. Supondo que as informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza da distância medida em metros, ordem de grandeza em metros, que o automóvel pode percorrer após ter o tanque completamente cheio sem precisar reabastecer. É de... Bom, pessoal, nós temos aí, né, um carro, né, esse carrinho, vamos colocar aqui numa estrada, né, e tem uma viagem, né, e ele, no caso, nessa viagem, ele, é claro, tem um consumo de combustível, né. Tudo bem? Bom, ele fala que o volume, né, do reservatório, do tanque de gasolina, é igual a 54 litros. Então, ele tem 54 litros para gastar, né? Tudo bem? Bom, ele falou que a autonomia dele é de 12 quilômetros com 1 litro. Então, 12 quilômetros rodados, estou pegando os dados do exercício, tá bom? 12 quilômetros rodados equivale, né, a um consumo de 1 litro. É a autonomia dele, tá? Bom, ele fala, né, que nesse caso ele vai percorrer, vai gastar durante a viagem 54 litros, né? Então, ele quer saber quanto que ele vai, no caso, ter que andar em metros sem precisar reabastecer. Então, é claro que como ele não quer abastecer ainda, ele usou todo o volume do tanque, né? Então, vou fazer uma regrinha de 3. 54 litros equivale a X. Engraçado, né, professor? Fica assim um início, né, da física, um início mais matemático, né? É isso. Para que você possa achar, colocar aqui X, que seria toda a distância que ele vai andar, consumindo tudo o que a capacidade da gasolina que tem no seu tanque, tá? Bom, então você multiplica em X, você vai colocar X vezes 1x é igual a 12 vezes 54. Tá? X é igual
nós estamos achando quanto que ele vai andar em quilômetros, tá bom? Bom, então vamos aqui 12 vezes 54, vamos precisar aqui 12 vezes 54, vamos usar aqui a nossa calculadora, 12 vezes 54. Então você tem aí 648, tá? Então ele vai andar 648 quilômetros. Tudo bem? Professor, vamos já colocar em notação científica. Primeiro é o seguinte, ele não quer em metros? Quer, professor. Então vamos fazer aquela mudança primeiro, né? Como ele quer em metros, nós vamos ter que o quê? Multiplicar por 10 elevado à terceira. Aí você vai usar o quê? O 648 vezes 10 à terceira metros. Tá ok? Mas, como ele está pedindo, no caso, a ordem de grandeza, primeiro você tem que colocar em notação científica. Então, nós vamos ter que voltar com a vírgula, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Voltando com a vírgula, o que você tem ali? Vem comigo. Você tem aqui a vírgula, quando está aqui inteiro, ó, está aqui, né? Então, nós vamos andar duas casas, ó. Uma, duas, tá? Então, fica o quê? Fica 6,48 vezes 10 ao quadrado. Que como você anda para a esquerda, você tem que acrescentar os zeros, né? E vezes 10 à terceira. Professor, e agora? Então você tem ali 6,48 vezes 10. Você soma, né? 2 mais 3, 5. O que? Metros. Professor, então acabei. Resposta, ordem de grandeza 10 à quinta. Aí que mora o perigo. Olha só, voltando ali, né? Você lembra que eu falei para vocês, né? Você quando tem ali um número maior que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a b, que já tinha, né? Só que você soma 1. Professor, então como é que vai acontecer aqui, ó? Esse número aqui é importante, ó, esse número aqui é maior que 3,16. Então, qual é a ordem de grandeza? Você vai pegar ali o que já tinha, a ordem de grandeza, que a princípio era 10 à quinta, né? Você vê até que tem resposta, né? Só que a pegadinha, você vai somar um, né? Tá bom? Por quê? Porque o número 6,48 é maior que 3,16. Então, quanto que dá a ordem de grandeza? 10 elevado à sexta. Tudo bem? Tranquilo? Boa, né? Então, pessoal, é o início da física, né? É o início aí, mas é bom você saber mexer com os números, tá? Espero que você esteja entendendo aí nessa tropa treinamento semana 1, tá bom? Vamos pro próximo? Vem comigo. Qual a ordem de grandeza mais próxima em segundos da duração do tempo dessa aula de física para militares, que dura cerca de 2 horas? Qual a ordem de grandeza, né? Em segundos. Ordem de grandeza em segundos. Bom, questão também, só para você treinar aí, né? Você tem uma aula de 2 horas. Essa aula, que tem 2 horas, como ele quer a ordem de grandeza em segundos, nós vamos passar horas para segundos. E é claro que 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, hora para segundos, você vai multiplicar por 3.600. 60 vezes 60, né? Então, você vai achar aqui 7.200 segundos. 7.200 segundos. Tudo bem? Tranquilo? Então, nós temos que colocar isso aí em notação científica, tá? Novamente, aquela regrinha nossa, a vírgula está aqui, está inteiro, né? Você mandar quantas casas? 1, 2, 3, né? Então, para ficar 7,2, para ficar entre o número entre 1 e 10, tá? Então, fica 7,2 vezes 10. Como você andou 3 casas, né? Vezes 10 à terceira. Tá ok? 10 à terceira o quê? Segundos.
Professor, a mesma esqueminha do exercício anterior. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a ordem de grandeza. Galerinha, novamente, a ordem de grandeza, não pode esquecer, já está bem batida nessa aulinha, né? Você vai olhar esse número aqui, pessoal. Esse número aqui. Esse número aqui já está em notação científica, mas ele é maior que 3,16. E você lembra o que acontece? Você vai pegar o 10 elevado à terceira, deixa aqui. Mas como o número é maior que 3,16, você vai somar 1. Tá ok? Então você vai ter uma ordem de grandeza 10 elevado à quarta. Tranquilo? Sossegado? Soft? Então você tem a resposta aí. Alternativa certa, alternativa D. Tudo bem? Vamos para o próximo. Vamos lá. As unidades de base adotadas no Brasil pela resolução CONIMETRO MDIC número 11, de 12 de outubro de 1988, são respectivamente. Galerinha, o que ele fala aí para você é o Sistema Internacional de Medidas, né? Esse Sistema Internacional de Medidas vale o quê, né? Bom, lá nas nossas aulas, quando a gente comenta, né? Você vem aqui, ó, falou Sistema Internacional de Medidas. Vamos ver onde que está aqui? Olha lá. Poxa, professor, Sistema Internacional de Medidas, pessoal, são as grandezas primitivas, onde todas as derivadas saem disso aí, ó. Comprimento é dado em metros, símbolo M. Tempo é dado em segundos, símbolo S. Massa dada em quilogramas, kg. Corrente elétrica, ampere, A maiúsculo. Temperatura Kelvin, K. Quantidade de matéria, mol. Intensidade luminosa, candela, CD, tá? Então, isso aí, no caso, é claro que a gente não é que tenha que decorar tudo isso, né? Mas se você vê, por exemplo, Joule, Newton, né? Quando você vê isso, você vê que não está aqui, né? Que são as grandezas derivadas, tá bom? Então, o que vai acontecer nas alternativas? O que você tem? Vamos lá, alternativa A, metro, símbolo M, quilograma, símbolo kg, segundo, símbolo S, ampere, símbolo A, Kelvin, símbolo K, mol, símbolo mol, candela, símbolo CD. Acabou. Você já tem, pelo que eu passei para você, já a alternativa certa. Alternativa A, vamos ver alguns equívocos. B, metro, símbolo M, tudo bem, ok. Quilograma, símbolo kg, ok. Litro, não, galera. Litro, no caso aí, seria a medida cúbica, né? Metro cúbico, mas você já tem metro. Litro, no caso, ali, você já tem uma grandeza que você já vai usar o metro, porque litro é medida de 3 dimensões, né? Metro cúbico, decímetro cúbico, enfim, tá errado ali. Minuto? Não é minuto, né? Seria segundos, então também tá errado. Ampere? Certo. Kelvin? Certo. Mol? Tudo bem. Bom, enfim, aí você vê também alguns equívocos nos outras alternativas, tá? Então você tem aí no Sistema Internacional de Medidas, você tem metro, quilograma, segundos, ampere, Kelvin, mol e candela. Tudo bem? Certinho? Fica a dica para você, então, no número 5, alternativa certa, alternativa A. Vamos para o próximo. Olha que bacana, você já tem uma questão da hierárquica no ano de 2023, né? Bem recente. Aí você tem aí, ó, assinale a alternativa na qual tem-se uma unidade fundamental do sistema internacional. O que eu passei para você aquela hora? Metro, segundo, quilograma, mol, candela, ampere e Kelvin são, no caso, as unidades do sistema fundamental. Uma dessas está aí, não tá? Você está vendo que tem Newton? Newton é derivada. Newton você vai ver que é massa vezes aceleração. Massa é quilogramas, quer dizer, eu vou precisar das unidades fundamentais. Mas Newton é uma grandeza, né, de força, unidade, que nesse caso você precisa das grandezas fundamentais. Não estão ali, você não é unidade do sistema fundamental. Então, se você analisar bem, se você lembrar que eu falei para você quais são as grandezas, né? Então você vai pegar apenas o Kelvin. Joule não é, pessoal. Kelvin, né? Joule não é, jotão não é, volts não é. Volts tem a ver com carga elétrica, né? Sobre, no caso, uma certa energia. Nós vamos ver mais tarde, tá? Então, a unidade do sistema fundamental do sistema internacional que está aí, a única é Kelvin. Vamos para o próximo.
Considere um carrinho movendo-se com velocidade constante sobre uma trajetória retilínea e horizontal. Num certo instante, uma pessoa que está no carrinho arremessa uma bola verticalmente para cima. Desprezando a resistência do ar, indica a alternativa correta. Uma pessoa que está no referencial da Terra dirá que a bola se moveu para trás e não poderá retornar ao ponto de partida. Depende, né? Se tivesse a resistência do ar. B. Uma pessoa que está no referencial do carrinho dirá que a bola se moveu para trás e não poderá retornar ao carrinho. Bom, uma pessoa que está no referencial do carrinho verá a bola realizar uma trajetória parabólica, caindo novamente sobre o carrinho. Bom, uma pessoa que está no referencial da Terra verá a bola realizar uma trajetória parabólica, caindo novamente sobre o carrinho. Galera, qualquer coisa, qualquer dúvida, faz o seguinte, aproveita aí, quando você estiver andando com o carro, não é claro dirigindo, né? Mas se você estiver como carona e se você estiver numa reta, repare, manda o motorista manter a velocidade constante, tá? Pega alguma coisa que tem na mão e joga para cima. Será que não vai cair na sua mão novamente? No caso, ele tem que estar andando em linha reta com velocidade constante, tá? Claro, tirando todo o vento ali, tira todo, né? O vidro tudo levantado. Você vai ver que você não vai ter dificuldade em pegar a bola novamente. Ah, professor, eu fiz isso, mas não caiu na minha mão na volta. Então o carro devia estar fazendo curva ou devia estar freando ou acelerando, tá? Aí você não vai pegar a bolinha onde você jogou, né? Na sua mão. Não vai voltar para sua mão. Se você jogar para cima, tá? Jogando para cima aí. Mas nesse caso, ele falou o seguinte, então fica um exercício tranquilo, né? Devido à inércia, né? Você vai ver aqui uma estrada. Eu vou até tirar aqui. Colocar a estrada mais embaixo, tá? Você tem a estrada. E você tem um carrinho. Aliás, para mostrar para você, né? Vamos desenhar um carrinho aqui. Professor, carrão. É um carrão, tá? E nesse caso, vamos pensar que tem uma bolinha, né? Que vai ser lançada desse ponto aqui para cima, tá? É claro que o carro, quando a bola foi lançada, o carro continuou andando, não continuou? Continuou, professor. Ao continuar andando, esse carro faz o mesmo carro, professor. Ah, é sacanagem, né? Mesmo carro é sacanagem. Mas você vai ver que novamente a bolinha vai voltar aonde você lançou. Tá, então, professor, qual é a dica que você está falando para a gente aí? Primeiro, você tem que analisar referenciais. Por exemplo, vamos colocar um olhinho aqui que está vendo isso aí. Vou colocar um olhinho aqui. Esse aqui eu posso falar que é o referencial número 1. Referencial número 1. Ou seja, quem está dentro do carro. Quem está dentro do carro, que é o referencial 1, que é o carro, o que a pessoa vai ver? Ué, professor, a pessoa vai ver a bolinha subir e descer. Então a pessoa vai ver uma trajetória o que da bolinha? Uma trajetória retilínea. Quem está dentro lá, né, do carro, né? Retilínea. Tá? Tudo bem? Agora, se você coloca uma pessoa do lado de fora, vendo isso aí. Referencial 2. A bolinha subiu, mas também tem um movimento do quê? O que a pessoa no carro não tem noção que a pessoa do lado de fora tem? O movimento do carro. O carro está andando em relação a essa pessoa. Então, na realidade, essa pessoa vê o quê? Vê a bolinha subir e descer, só que também tem um esqueminha da bolinha ir para a direita. Então, ela tem a composição de duas velocidades. A velocidade tanto da bolinha horizontal como a vertical. Né? Então ele vê no caso uma decomposição, tá? Então, nesse caso, para o referencial 2, que é para uma pessoa de fora, né, ligado à terra, ligado ao chão, tá bom? O que você vai ver? O que ela vai ver? Um arco de parábola,
tá? Você vê bastante isso nas início de aulas, né? Você vai ver uma trajetória parabólica, uma parábola, ou a trajetória parabólica, devido à velocidade do carro, tá? Isso vem realçar a ideia de que a trajetória depende do referencial adotado, tá bom? Vamos lá, vamos analisar então. Primeiro, não vai para trás, não vai para frente, que você está desprezando a resistência do ar, então a bolinha cai novamente, né? Aonde deveria e aonde foi solta, ela volta a cair aqui. Bom, então você descarta A e a B. C, uma pessoa que está no referencial do carrinho, ou seja, referencial 1, verá a bola realizar uma trajetória parabólica. Não, ele só vai ver a bola subir e descer, tá bom? Você dentro do carro faz isso, solta uma bolinha, levanta, joga a bolinha e pega, se o carro estiver andando em velocidade constante, tá? Então não é a C. Uma pessoa que está no referencial da Terra, ou seja, referencial 2, verá a bola realizar uma trajetória parabólica, caindo novamente sobre o carrinho. Perfeito, galera, tá? Uma questão básica aí, né? De trajetória, alternativa D. Tudo bem? Vamos pro próximo, vem comigo. Rafael levou seu carro a um lava-rápido que utiliza uma máquina de escovas rotativas. Os rolos giram e se deslocam sobre o carro e o motorista permanece no interior do veículo. Num determinado momento, Rafael teve a impressão de que o carro ter se deslocado. Ao olhar para uma placa fixada na entrada do prédio do lava-rápido, observou que em relação a ela, o carro não se movimentou. Concluiu o quê? Pessoal, é claro, né? Quando você está num lava-rápido, o carro, é claro, em relação ao chão, está parado, pessoal. Né? Você tem esse carro aqui que será lavado, né? O carro está parado em relação à terra, ao chão, né? Ele está em repouso. Em relação ao chão, ele está em repouso, né? O problema é que o rolo, ele tem um movimento, porque ele tem que lavar toda a lateral do carro, né? Então, se você tem uns rolos aqui, os rolos que vão passar sobre o carro, lavando, o rolo tem esse movimento de ida e volta, não tem? Tem, né? Porque ele tem que lavar todo o carro, né? Esse rolo tem um movimento de ida e volta. Então, como a pessoa dentro do carro, se a pessoa aqui olhar para o rodo, vê o rodo passando por ele. Então, ele olhando pelo rodo, ele tem a intenção, a tendência de que ele está em movimento. Na realidade, ele está em repouso em relação ao chão. O rolo que está em movimento em relação ao chão, em relação a ele também, tá? E ele se assustou porque pensou que estava em movimento e depois tinha uma placa ligada ao chão. Você tem uma placa aqui, né? E essa placa está ligada ao chão. Ela está em repouso. Então ele olhou e falou, raios, eu estou em movimento em relação ao rolo, mas eu estou em repouso em relação à placa. Então, na realidade, ele está em repouso ou movimento? Depende. Depende da referência. Se for em relação ao chão, que está em relação à placa, ele está em repouso. Agora, se for em relação ao rolo, ele e o carro estão em movimento. Então, depende do referencial. Tá bom? Tudo bem? Certinho? Então, o garotão aí, né? O carro está em relação ao chão, em repouso. Já em relação ao rolo, ele está em movimento. Mas isso aqui, professor, é quem? Tudo isso aqui é o carro. E o próprio motorista que está dentro dele. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então vamos lá. Alternativa A. O carro deslizou devido à existência do shampoo utilizado na lavagem. Quem deslizou foi o rolo, né? B. Em relação à placa, o carro realizou um movimento retilíneo uniforme. Não, galerinha, não se assuste, ele está paradinho, né? Tem que ficar parado, né? Para você ficar ali naquela entrada, ali naquele local e o rolo passar, né? C. Em relação aos rolos, o carro está em movimento. Chique. D. A cessação de movimento se deve à água jogada sobre o carro. Não. A cessação de movimento se deve ao movimento do rolo, pessoal. Então, que rolo, né? Então, alternativa certa, alternativa C. Tudo bem, tranquilo? Vamos para o próximo. No conto O Jardim de Caminhos que se Bifurcam,
do escritor argentino Jorge Luis Borges, encontra-se a seguinte passagem: um pássaro riscou o céu cinza e cegamente tomei-o por um aeroplano. E a esse aeroplano por muitos, no céu francês, aniquilando o parque de artilharia com bombas verticais. Tá legal. Supondo-se que a superfície da Terra há um referencial inercial, ou seja, aquele fixo na Terra, e desconsiderando a resistência do ar, em relação às trajetórias descritas por bombas soltas em pleno voo de aeroplanos, deslocando horizontalmente com velocidade constante, tem que ser assim, né? Não nula em relação ao solo, assinale o que for correto sobre essas trajetórias. A. Sempre segmentos de retas verticais, independentemente do referencial adotado. Pessoal, a trajetória depende do referencial adotado. B. Nunca são retas. Não posso afirmar, depende do referencial adotado. C. São sempre segmentos de retas verticais para um observador em repouso na superfície da Terra. São sempre segmentos de retas verticais para o piloto do aeroplano e nunca são retas para um observador em repouso na superfície da Terra. Galerinha, então olha só. Primeiro vamos aqui, claro, com a nossa aulinha, né? Sempre tem algumas coisinhas interessantes que eu posso mostrar para vocês e vocês têm um recurso aí, né, de analisar. Quando você solta uma bomba, pessoal, depende, né? Essa visão que você está vendo, ou você está ao lado desse avião com outro avião com a mesma velocidade em linha reta, ou possivelmente uma pessoa que está dentro do avião e vendo, né? Lembra daquele carinha quando jogou uma bolinha no exercício anterior? Ele vê a bolinha subir e descer, ele vê uma reta. Então, em relação ao piloto, você tem aí o quê? Você tem uma reta, um segmento de reta, tá? Isso para quem está ligado no avião. Mas se você estiver na cidade onde você está sendo bombardeado pela bomba, olha o que você vê. O que você também tem a noção? Você tem a noção que eu não tenho, que sou o piloto, eu não tenho a noção da velocidade horizontal do avião, porque eu, em relação ao avião, estamos em quê? Estamos em repouso, tá? Então, nessa decomposição da velocidade horizontal e queda, você tem um arco de parábola, tá bom? Legalzinho, né? Então, você tem aí, no caso, professor, mas eu quero um outro referencial. Então, coloca uma pessoa amarrada na bomba. Qual a trajetória da bomba? É um ponto, né? Porque para ter trajetória tem que ter movimento. E uma pessoa está vendo a bomba parada perto dele aí, né? Que ele está amarrado, então ele só vê um ponto, tá? Moral da história, galera. Referencial depende a trajetória depende do referencial, tá bom? Então vamos ver a alternativa C e D, que chamou a atenção? Vamos lá. C. São sempre segmentos de retas verticais para um observador em repouso na superfície da Terra. Não. Em repouso na superfície da Terra seria aquele arco de parábola, não é mesmo? D. São sempre segmentos de retas verticais para o piloto do aeroplano. Perfeito, ligado ao avião, né? E nunca serão retas para um observador em repouso na superfície da Terra. Não, pessoal. Por quê? Porque, no caso, a pessoa está em repouso e vai ver um arco de parábola. Professor, a pessoa poderia ter um segmento de reta estando na superfície da Terra, no chão? Só se fosse o Superman e ele estivesse correndo com a velocidade igual ao do avião. Aí ele também exibiria um segmento de reta. Tá bom, galera? Então, a alternativa certa aí, alternativa C. Perdão, deixa eu ver, alternativa D, né? Tá certo? Tudo bem? São sempre segmentos de retas verticais para o piloto no aeroplano e nunca serão retas para uma pessoa parada na Terra. Tranquilo, galerinha? Sossegado? Próxima! Uma das leis sobre segurança no trânsito, principalmente para os caminhões que transitam, né, com pedras, obriga que a carga seja coberta com lona para evitar a queda de pedras soltas pela traseira, colocando em risco veículos que transitam atrás do caminhão. Considere que em um caminhão carregado com essas pedras e sem a cobertura da lona, está transitando em uma pista plana e horizontal e que em um certo instante cai uma pedra da traseira do caminhão de uma altura H em relação ao solo. Considerando também que o observador em repouso ao lado da pista vê o caminhão movimentando-se da direita para a esquerda, assinale corretamente qual dos esboços abaixo melhor representa a trajetória da pedra vista pelo observador. Bom, galera, então vamos lá, né? Você tem aqui o chão e você tem uma pedra. Vamos colocar já uma pedra aqui que
está em cima de um caminhão. Não precisa ficar desenhando um caminhão não, né? Na realidade, você tem que saber que a pedra tem esse movimento, né? Em relação ao chão. Está indo da onde? Ela está em movimento, indo junto com o caminhão, que é da direita para a esquerda, não falou? Certinho. E ele falou que essa pedra está numa altura H do chão, né? Então, uma altura H do chão. Então, vou colocar aqui um Hzinho aqui, tá? Um H. Bom, como a pedra vai ser solta, né? E ele quer para uma pessoa ligada, olhando aqui, ligado na terra, colocar o olho da pessoa aqui, ó. A pessoa está olhando, né? O que a pessoa vai presenciar que a pedra vai fazer? Primeiro, se você analisar bem, a pedra, como ela vai começar a cair, ela tende a ter velocidade de queda, velocidade vertical, né? Ao mesmo tempo, né, essa pessoa também tem a noção da velocidade do caminhão, tá? Que está aqui, ó. Tá. Então você vai ver que ela tem a decomposição no eixo X e no eixo Y, né? Então o que a pedra tende a fazer? A pedra tende a fazer esse movimento, né? Que seria a decomposição sempre em cada ponto, né? Sempre você tem aqui uma velocidade, né? Que seria vertical, e aqui você tem uma velocidade que seria horizontal, e você sempre está vendo que a trajetória está entre essas duas velocidades, né? Ou seja, um arco de parábola, uma trajetória parabólica. Professor, mas ele não quer o tipo de trajetória, ele quer o desenho. Tá bom, galera, então o desenho já está ali, ó. Você já vê qual a trajetória, né? A alternativa certa ali, ó. Alternativa D. Tudo bem? Vamos seguir com a correção 11, 12. Logo estou dividindo para você em partes para ficar muito menos cansativo para você, tá? Já comento as 10 seguintes. Abração, galera! Beleza? Abraço! Espero que você tenha entendendo, hein? Bem-vindo ao nosso Tropa Treinamento Semana 1.